Sextou, minha gente! Tudo bem? Boa noite! Depois de mais uma semana produtiva, chegou a vez de relaxarmos. E antes de decretar o happy hour, eu quero te fazer assistir um pouco mais de assuntos leves, espalhar positividade junto contigo no Notícias do Bem que está começando. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Curitiba é cheia de coisas para se fazer, ainda mais quando se é um turista. Agora, que tal viver uma experiência um pouco diferente na capital do estado? Conhecer pontos importantes, acompanhados de um guia que sabe muito da história do município. Um detalhe, sendo transportado numa charrete. Hoje nós vamos conhecer os pontos turísticos de Curitiba de um jeito diferente. Nessa charrete que é puxada por uma bicicleta elétrica e pilotada por um guia de turismo. Vamos lá? O passeio começa no Memorial Árabe, no centro de Curitiba. De lá e sempre pela ciclovia, seguimos nosso trajeto pela cidade, mas bem pertinho da natureza. Antes de chegarmos ao próximo ponto turístico, o guia aproveita a passagem pelo Palácio das Araucárias para falar sobre a árvore que é símbolo do Paraná. A araucária, como vocês sabem, é o símbolo do nosso estado. Araucária angustifolia, pinheiro do Paraná, símbolo do nosso estado, né? Ela é uma planta que nós podemos considerar um fóssil vivo, pois está no planeta há mais de 250 milhões de anos. Em seguida, fomos até o bosque criado em homenagem ao Papa João Paulo II, que esteve na cidade em 1980. A primeira parada do passeio é aqui no Bosque João Paulo II, onde os turistas podem ficar por cerca de 20 minutos. É isso mesmo, Lisandro? É, exatamente. Aqui nós temos o bosque, como você falou, né, que é onde encontramos também o memorial da imigração polonesa. E é um dos lugares mais visitados da nossa cidade. Aqui tem uma história muito interessante, porque é uma combinação da mata nativa com a tradição. E aqui também é considerado um lugar abençoado. E de acordo com o Vaticano, agora no mês de agosto, foi considerado um lugar sagrado. Pois aqui nós encontramos a casa onde o Papa João Paulo II adentrou a casa durante a sua missa no estádio do Couto Pereira, na sua visita à cidade em 1980. Então é considerado um lugar sagrado. O trajeto segue até chegarmos em mais um parque de Curitiba, o Parque São Lourenço, com mais de 200 mil metros quadrados de área verde. A próxima parada é aqui, no Parque São Lourenço. Aqui o visitante tem a oportunidade de conhecer o parque e também o Memorial Paranista. Lisandro, muita coisa para passar para os turistas aqui, né? É verdade. Nós estamos aqui em um local que tem toda uma simbologia, não é como é somente um parque, né? O Parque São Lourenço, nós temos aqui também o Memorial Paranista, que tem a referência da história do Paraná, um momento muito importante, onde artistas e intelectuais se preocuparam em buscar uma identidade única do estado. Então nós temos aqui um dos artistas, que é João Turim, que representa muito isso com suas obras. E aqui o visitante pode conhecer as esculturas do João Turim, né? Tudo que foi feito aqui nessa ideia do paranismo. Exatamente. Não somente com a história do paranismo, mas também com a história do artista, né? Nós temos aqui esse Jardim das Esculturas belíssimo, onde temos aqui 15 obras do artista em tamanho gigante, chamado de tamanhos heróicos, né? Pela sua grandiosidade. E aqui uma obra dele muito importante também, que é o Marumbi, que é onde ele
identificou para ele como a Serra do Mar, o conjunto de montanhas do Marumbi, ele representa com dois felinos brigando, tá? E assim é como o artista via a Serra do Mar paranaense. E quem vem para cá, o que acha do local? Olha, fica encantado, porque o lugar é muito, muito interessante, tem muita coisa para passar. E uma característica interessante do local também, do memorial, quando a gente chega, na primeira coisa que a gente chega num museu ou no memorial, qual é a primeira coisa que a gente recebe de informação? Não toque em nada. E aqui é diferente, onde a pessoa que está visitando tem a possibilidade de ter também o sentido do toque, poder tocar a obra do artista. Durante o passeio é possível sentir o vento no rosto, ouvir os sons pelo caminho, sentir o cheiro das plantas e ver a cidade por um ângulo diferente. Uma experiência que contempla os 5 sentidos, inclusive o paladar. A parada na Orquidaria Rosita rende uma pausa para um bom café em meio às plantas. O roteiro dura cerca de 4 horas e passa também pelo Palácio Iguaçu antes de retornar ao Memorial Árabe. A experiência, além de diferente, é sustentável e inclusiva. A gente uniu a sustentabilidade com a acessibilidade, né, para conseguir atingir um público maior que basicamente não era atendido na área de turismo, né, que é a pessoa com baixa mobilidade. Então a gente conseguiu atender esse público e de certa forma inovando, colocando as bicicletas elétricas. Há quem fale que Curitiba é uma cidade cinza por conta do concreto, do clima fechado, mas isso não é verdade. Além dos parques que são espalhados pelo município e que são sucesso no Instagram, existe um cantinho especial não tão conhecido, a chamada Rua do Outono, que, indiferente da estação, ganha ainda mais brilho e cores, especialmente na época de primavera. A cada estação, os parques, jardins e praças de Curitiba ganham cores diferentes. Todo o trabalho é feito com muito cuidado. As plantas que colorem a cidade são produzidas no Horto Municipal do Guabirotuba. E para atender os 48 espaços, o trabalho começa com até 1 ano de antecedência. Nós temos que escolher as espécies, né? Fazer todo o processo de compra. Então isso às vezes demora, porque tem a compra, tem a importação, que todas as sementes nossas são de primeira qualidade, são todas importadas. Então por isso que todo esse planejamento tem que ser uma antecedência muito grande para que a gente consiga viabilizar toda a nossa produção. Por aqui já estão sendo produzidas as flores que vão decorar a cidade no Natal. São sálvias, petúnias, sampatins e begônias. As espécies não são escolhidas ao acaso. Cada estação tem plantas diferentes para suportar o frio e também resistir ao calor. Nós trabalhamos com 2 espécies que nós falamos, inverno e verão. Então, no verão e no inverno nós trabalhamos em torno de 4 espécies em cada estação, né? E a quantidade de produção anual ela varia aí em torno de 2 milhões a 3 milhões de flores por ano. Cada estação são produzidas cerca de 600 mil flores. Por ano, o número chega perto dos 3 milhões. Só para o Jardim Botânico vão mais de 100 mil flores que colorem os canteiros e encantam os visitantes do ponto turístico mais visitado da capital paranaense. Lá nós temos uma quantidade muito expressiva, né? São 100 mil flores plantadas, né? Então a gente precisa de ter toda essa antecedência de planejamento para que a gente consiga atender perfeitamente a demanda e o planejamento adequado lá com os plantios. Que tudo tem data, né? Desde a semeadura e a data já do plantio. Então quando nós semeamos, nós já sabemos a data do nosso plantio no Jardim Botânico. A tecnologia também é utilizada na produção.
Uma máquina que inclui uma câmara para germinação de sementes, coloca o substrato e repica as mudas em uma linha de produção. As plantas já saem daqui até regadas. Todos os nossos funcionários, eles têm todo esse cuidado, todo esse carinho, todo o comprometimento com o nosso trabalho, né? Porque é muito gratificante, né? Você começa com uma criança, vamos dizer, a sementinha, né? Plantadinha, semeada, todo o desenvolvimento dela, todo o cuidado, porque ela também tem que receber ali toda a adubação correta, né? Porque são as vitaminas para as flores, para que elas cresçam sem doenças e fiquem bonitas no final. Então todo esse processo, ele leva um tempo considerável. Nós temos máquinas, né, para fazer a semeadura, nós precisamos da nossa mão de obra também. Hoje nós trabalhamos aqui em torno com 15 funcionários, né, para fazer todo esse processo produtivo. Depois passa ainda por uma máquina de repicagem, onde que é tirado o processo da semeadura, ali, que a mudinha é pequena, para uma bandeja maior, para fazer o desenvolvimento final, que leva em torno aí, cada espécie tem uma variedade de tempo. Então pode variar de 45 dias até 60, 90 dias. A produção daqui também influencia o mercado de flores. Os produtores da região metropolitana que abastece a Grande Curitiba, nós não somos concorrentes, nós somos um showroom para eles. Então, aquilo que nós plantamos, às vezes elas acabam perguntando até para nós, o que vocês vão produzir aí para o inverno, para o verão? Porque eles também têm que se preparar, porque nós vamos colocar nas ruas, nas praças, nos parques, nas avenidas, no Jardim Botânico, e a nossa população vai buscar na floricultura. Então eles querem aqui, o que está aquela flor que está plantada lá no Jardim Botânico, lá no Parque Tanguá, na Avenida Manuel Ribas, eu quero aquela flor. Então, assim, eles também têm que estar preparados para atender essa demanda nas floriculturas. A novidade é que agora o Horto do Guabirotuba vai produzir também árvores que logo, logo estarão nas ruas da capital. A gente acabou passando parte da produção de árvores aqui para o Horto do Guabirotuba, mais especificamente para a arborização pública viária. Que essa maneira de produção, ela acaba adiantando um pouco o ciclo, porque ela é toda fertirrigada. Então, desde a semeadura ali, ela já tem um tratamento especial, né? E depois todo o desenvolvimento dela também, que acaba acelerando o desenvolvimento e tendo uma árvore bonita e bem formada para colocarmos nas nossas vias públicas. E sempre, é lógico, pensando nas cores, né? Sempre um atrativo que, vamos dizer assim, a rua fique bonita, fique toda amarela, ou fique toda branca, ou fica toda azul, fica toda rosa, né? Também as tonalidades das folhas também, como a liquidâmbara, que mudam ali na Rua do Outono, como já ficou conhecida, né? Então, assim, a gente pensando todo em embelezamento para que as pessoas da nossa cidade e os nossos turistas sempre levem uma imagem bonita e agradável de Curitiba. E já que a gente está falando de Curitiba, tem um turismo um pouco diferente que talvez nem todo mundo goste. Visita aos cemitérios. Mas você sabia que o cemitério mais antigo da cidade também tem outros atrativos e histórias curiosas de se ouvir? O cemitério São Francisco de Paula, também chamado de cemitério municipal, foi o primeiro de Curitiba. Ele é o mais conhecido e também o mais antigo em uso aqui na capital. Ele foi inaugurado em 1854, um ano depois da emancipação do Paraná, por determinação do presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Antes, os sepultamentos eram feitos nas igrejas. Os religiosos acreditavam que o local ideal era perto dos santos. E quando faltava espaço dentro das igrejas ou quando a família não era da elite, os túmulos ficavam nos chamados Campos Santos, ao lado das igrejas e das catedrais.
Os cemitérios passaram a ser construídos em todo o mundo por uma preocupação com a saúde por conta de doenças e do impacto ambiental. Aqui em Curitiba, a grande preocupação era com a varíola. Com o tempo, a sociedade passou a encontrar outras formas para homenagear os mortos e trazer o lado de santidade para os túmulos. Por isso, eles passaram a ter uma preocupação com a arquitetura. Alguns se parecem com pequenas capelas, com símbolos religiosos e imagens sagradas. É aí que o cemitério se transforma em uma microcidade. Em alguns países, a visita cultural nesses espaços é antiga. Curitiba foi uma das primeiras cidades brasileiras a oferecer essa atividade. São visitas guiadas, realizadas aos fins de semana e uma das mais procuradas, as visitas noturnas. Aqui são mais de 5.000 jazigos dos mais diversos tipos. Capelas, mausoléus. Um dos túmulos mais procurados é o de Maria Bueno, conhecida por grande parte dos curitibanos. Vítima de um feminicídio, ela passou a ser chamada de milagreira e até hoje os devotos depositam diariamente agradecimentos às graças alcançadas. E as visitas inspiraram, inclusive, artistas. Uma delas foi feita por um grupo de quadrinistas e roteiristas para criar histórias em quadrinhos de terror. A gente te espera para mais curiosidades em locais movimentados ou silenciosos, sempre com um pouco da história do Paraná e de seus atrativos. Até a próxima! Agora sim, eu agradeço a tua companhia, prometo voltar na semana que vem, claro, segunda-feira, no mesmo horário, e conto com você aí do outro lado. Por hora, desejo um maravilhoso final de semana e a gente se vê por aí. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.